Bom, vamos lá, pessoal, para o 7º ano, né? Nós vamos trabalhar aí com o simulado, né? Próxima semana. Então, nós vamos estar fazendo um momento agora de revisão, né? Do conteúdo que já foi trabalhado aí na sala de aula. Tudo bem? Então, pessoal, vamos acompanhar aí o nosso slide, né? Para o 7º ano, nós vamos trabalhar com 3 capítulos no simulado, tá bom? Esse é o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12. Então, nós vamos começar falando sobre o capítulo 10, né? Que fala do reino protista, algas e protozoários. Então, quem são, né, esses organismos que fazem parte do reino protista? São os protozoários e são as algas, né? Como que eles são classificados, gente? Então, os protozoários, né? A característica dos protozoários, eles são organismos eucarióticos, eles são unicelulares, ou seja, né, só tem uma célula, eles são heterotróficos. Pessoal, o que são heterotróficos? Os protozoários, eles precisam, né, de uma fonte de energia para se alimentar, eles não conseguem se alimentar sozinhos, então, eles vivem, né, aí em outros organismos para poder se alimentar, né? Poder fazer, para ter seu desenvolvimento aí completo. Nós temos alguns os grupos, né, que são os omastigóforas, os ciliósporas, os risopódios e os apicomplexos. Então, eles são classificados, esses nomes aí são as classificações dele, e eles vão ser classificados de acordo com a sua locomoção. Por que de acordo com a sua locomoção? Porque os zoomastigóforos, eles possuem flagelos, são os protozoários flagelados. Eles são livres, né, natantes, porque essa projeçãozinha aqui, pessoal, que é chamada de flagelo, ó, eu estou colocando a seta. Os ciliófaros, já está falando, né, cílios. Bem aqui assim, nessa estrutura toda, vai ser toda coberta por cíliozinhos. É como se fosse esses cílios dos nossos olhos, né? Dá mais ou menos para entender assim. Os risópodes, eles são pseudópodes, porque eles possuem falsos pés, né? E aí eles conseguem se locomover. E os apicomplexos, que eles não vão possuir, então, uma estrutura de locomoção, tá? Então, eles são classificados quanto ao seu modo, né, de locomoção, e a maioria deles são parasitas. Né? Por que parasitas? Porque eles são heterotróficos, eles precisam de uma fonte de alimento, né? E aí, parasitas são quando eles, né, pegam um organismo e ali ele vai se alimentar e vai trazer algum tipo de prejuízo para esse organismo. As algas, pessoal, elas também são eucarióticas, né? Possui, né, o eucariótico da célula aí, o núcleo debilitado por uma membrana. Eles são unicelulares também. Agora, a diferença do protozoário para as algas, pessoal, aqui, as algas, elas são autotróficas. O que são organismos autotróficos? São organismos que conseguem produzir, né, o seu próprio alimento, sua fonte de alimento. Tudo bem? Já as algas, elas vão ser classificadas, né? E aí nós temos essas, as algas, também os protozoários, o tipo de reprodução. Então, eles vão ter um tipo de reprodução assexuada ou sexuada. Quando for assexuada, pessoal, eles vão fazer por bipartição ou cisparidade. Então, a bipartição nada mais que eles vão, né, como se tivesse assim, dividir. Então, nessa reprodução assexuada, não confere variabilidade genética. O que é uma variabilidade genética? A troca, gente, de informação, né?
genética, não existe. Então, vai ter um indivíduo idêntico ao seu. Não tem mistura, não tem variabilidade. Na sexuada, pode acontecer uma conjugação por ponte citoplasmática, né? É como se os citoplasmas desses organismos se unissem aqui e aí eles ocasionassem aí a troca, né, de material genético dos gametas. Então, ocorre a variabilidade genética, porque vai existir troca, né, de conteúdo genético. Então, vai existir essa variabilidade, né? Não vai ser um organismo cópia do outro, e sim a junção dos dois. As algas, pessoal, elas formam algumas simbiose com algumas, né, raízes aí de plantas e podem ser benéficas ou maléficas, né? E aí, então, as algas, elas vão ter alguns fatores importantes economicamente, né? Então, o reino protista é um reino onde vai agrupar esses organismos mais simples, né? Eles são unicelulares, autotróficos, heterotróficos. Existem os critérios aí de classificação para locomoção. Então, são organismos mais simples e que compõem aí esse reino protista. Tudo bem, pessoal? Nós podemos passar, é só mais uma revisão, né? Então, nós vamos ver algumas doenças aí que são causadas por protozoários em humano, né? Então, temos a doença de Chagas, que é um protozoário, ele está presente aí, né, nesse barbeiro aqui, nesse inseto que é chamado de barbeiro. E aí, quando pica, né, a pessoa, o parasita, ele entra pela corrente sanguínea e a pessoa acaba contraindo uma doença chamada de Chagas. Também tem o malária, né? Por esse insetozinho aqui também vai acontecer pela corrente sanguínea. E tem a amebíase, né? Que é, como é que é o desenho dela? Que é um protozoário. Então, vamos lá. O reino fungi, pessoal, nós vimos o reino protista. Agora vamos para o reino fungi. O reino fungi são formados, né, por organismos eucarióticos. Agora que eles são diferentes porque eles são unicelulares ou multicelulares. Então, vai apresentar, né, alguns fungos que são compostos por várias células e outros com apenas uma célula. A parede celular deles é bem rígida, né? Então, tem aí um elemento chamado de quitina que compete a essa rigidez, essa característica de rigidez. Os fungos, eles são heterotróficos também, né? Então, heterotrófico, né? Precisa aí obter o alimento. E eles têm uma reserva de carboidrato, que é o glicogênio. Vou botar aqui mais no cantinho. Então, o reino fungi apresenta algumas importâncias, né? Então, eles são compositores de matéria orgânica. Eles são classificados, né, e são caracterizados também por pragas agrícolas, porque podem atacar, né, algumas plantações, algumas culturas aí. Eles são parasitas, então, de matéria viva, né, que vai acontecer, então, uma doença, por exemplo, aí da micose, no ser humano, né, e existem parasitas, mas a maioria vai ser sapógrafo, porque sapógrafo, eles vão se alimentar ali do material morto, né? Eles possuem aí o mutualismo, que são associações, né, benéficas aí, as micorrizas, que é o fungo juntamente com a raiz das plantas, e os links, que são os fungos mais as algas. Então, eles são importantes, né, quando desenvolve esse tipo de associação. Eles são também utilizados, pessoal, na indústria, porque fazem parte do processo de panificação, né, da fermentação do pão, o álcool, e alguns medicamentos aí são utilizados esse tipo de organismo pertencente ao reino fúngico. Tudo bem?
eles são classificados quanto à forma de reprodução, né? O corpo de frutificação, que é chamado, então, assim. Então, tem os zigomicetos, que eles não formam corpo de frutificação, são semelhantes a algas, eles possuem esporos com flagelos e eles têm os zoósporos, que é essa parte que vai, né, soltar e vai conseguir fazer a reprodução. E um exemplo é um bolor do pão. O bolor do pão é um tipo de zigomiceto, fungo chamado zigomiceto. Os ascomicetos, eles vão possuir essa estrutura reprodutiva, vai parecer um saco, né, chamada de asco, e alguns vai ter o corpo de frutificação, o ascóporo. E nos ascos vai ficar aí os esporos, né, que são chamados de ascósporos. E aí, quando solta os esporos, né, que faz também o processo de reprodução. E temos aí o exemplo das leveduras. E os outros que são basiomicetos, né? A estrutura reprodutiva é basídeos, ele possui corpo de frutificação, os esporos, e aí onde tem os esporos é chamado de basiodiósporos. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, né, de um fungo. E aí nós temos o micélio reprodutivo, que é o corpo de frutificação, ó, o chapéuzinho aqui. Aí aqui tem essa partezinha chamada de lâmela. E bem aqui vai ficar o basídio, ó. E essa partezinha marronzinha aqui seria os basidiósporos. O micélio vegetativo, ó, essa parte aqui, né, onde vai fixar e vai conseguir capturar aí, né, o alimento, os nutrientes necessários para o crescimento. E as hifas, nós temos as hifas que são chamadas, é como se fossem as raízes, né, de uma planta. Os basidiomycetes, nós temos um exemplo, os cogumelos, que são alucinógenos. Então, toma ele, dá uma certa alucinação. E aí nós vamos para o reino plantae. Nós vimos o reino protista, que são formados pelos protozoários e algas, o reino fúngio, né? São formados pelos fungos aí, organismos multicelulares e unicelulares. E agora vamos falar das plantas, né? Do reino plantae. E eles são divididos em dois grupos aí, pessoal. O criptogamas e os fanerogamas. Esses criptogamas, pessoal, é dividido aí onde nós encontramos as plantas mais primitivas, as briófitas, que não possuem, né? Elas são avasculares, elas não possuem elementos de vaso, que são os condutores, né? De nutrientes aí, elas não vão possuir. E as pteridófitas, que na evolução ela já aparece com esses elementos de vaso aí no seu organismo. Então, as briófitas, elas são as plantas bem mais primárias, primitivas, né? Elas são minúsculas e elas estão presentes nas árvores, né? Aquela partezinha, se você ver se quando é muito úmido, em lugares úmidos, ela aparece, né? Aquela manta verde assim, se você for pegar um microscópio pequenininho de bolso, você vai conseguir ver, ou até uma lupa mesmo, você consegue ver bem essa estrutura aqui, é bonitinha, viu? Uma estrutura, tem uma cápsulazinha aqui na ponta, e tem uns rizóidiozinhos aqui, parecem umas folhinhas, bem bonitinha mesmo. E as pteridófitas são as samambaias, né? Que vocês conhecem também. Ela está mais presente assim em ambiente mais úmidos, né? Em cachoeiras, tem muitas pteridófitas lindas, as samambaias. E o outro grupo, fanerogramas, elas são gimnospermas e angiospermas. Então, as gimnospermas são as plantas aí que não possuem flores, né? Mas possuem a semente aí sem proteção. E as angiospermas são as plantas mais completas, né? Possuem daí uma estrutura reprodutiva, né? Mais visível. Então, as briófitas, nós temos aqui, né? Um desenho básico de como que é uma briófita. Ó, nessa foto aqui é o que a gente consegue ver mesmo. É bem bonitinho. O dia que vocês conseguirem
E aí vocês vão ver a estrutura. Vocês pegam uma lupa, ou então chega bem pertinho, assim, tem uns que você consegue ver a olho nu. Tem umas espécies que são maiores, né? E outras você só consegue ver com um aumentozinho, uma ajuda. Então, tem os filídeos, que são essas folhinhas assim, ó, nós chamamos. As raízes nesse tipo aqui de planta, elas são chamadas de rizóides. Essa parte aqui é o gametófito e essa parte de cima é o esporófito, né? Onde vai ter aí a produção de esporos, né, para reprodução dessas plantas. Agora nós temos aqui uma estrutura geral das pteridófitas, né? A parte aqui reprodutiva são os soros, os esporângios. Nessa parte aqui da planta adaxial, se você virar ela, assim, você vai ver uns pontilhadinhos, são os esporos. Esses esporos fazem parte aí do processo de reprodução da planta. Por isso que você pega uma e bota, ela já vai nascer, né? Uma folhinha dessa. Aí nós temos uma folha aqui, o báculo, que é a folha jovem, essa enroladinha aqui, o rizoma, que é o caule, e as raízes, né? São raízes. Lembrando que as pteridófitas, na evolução, ela já apresenta aí os elementos de vaso, tá? Condutores. E as angiospermas nós temos, né? Nas angiospermas, flores masculinas, tem algumas plantas que têm as duas tipos de flores, masculina e feminina, e outras só vai ter masculina, outras só feminina, né? E as gimnospermas, onde nós temos aqui a semente, né? E aí a diferença é que as angiospermas apresentam flores e frutos, né? Que a gimnosperma não apresenta as flores. Para a revisão, pessoal, vou passar um estudo dirigido para vocês, né? Esse estudo dirigido vai direcionar, né? Onde vocês vão estudar, o que vocês vão precisar prestar atenção, né? Ter mais atenção nas questões. Lembrando que aqui é mais uma coisa assim geral para vocês se afundarem melhor, né? E buscar ter o conhecimento da aprendizagem realmente dita. E aí, espero que vocês estejam, né, satisfeitos. Qualquer coisa é só chamar, que eu estarei aqui para ajudar vocês. Beijinho.